Irmãos, graças a paz, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez reunidos para a gente falar um pouquinho sobre a família, nesse mês da família, mais um devocional, né? E hoje eu queria lembrar para vocês um texto ah, lá em Efésios capítulo 4, verso 26, quando o apóstolo Paulo está falando com a sua igreja ali, a igreja de Éfeso, a igreja que ele plantou, irmãos que ele conhece, e ele está falando sobre algumas exortações de convivência. E dentro dessas exortações de convivência, no capítulo 4, verso 26, ele fala sobre como a gente deve conviver quando a gente está irado, né? Então ele escreve assim: fiquem irados, mas não pequem. E não se põe o sol sobre a ira de vocês. Então, uma das coisas que a gente precisa perceber nesse texto é que o apóstolo Paulo conhece a natureza humana e ele sabe que é natural o ser humano ficar irado. Agora, ele também sabe que essa natureza humana às vezes não sabe lidar com a ira. E muitas vezes a ira se transforma em ações pecaminosas, né? A gente pode, no momento de ira, fazer alguma coisa que nós não devíamos fazer. Então o apóstolo Paulo vai dizer para nós nesse texto: você pode até irar, mas você não pode pecar. Então é ruim quando a gente age na ira, quando a gente fica irado e toma uma atitude, porque isso pode trazer problemas drásticos para nós. A gente vê como, por exemplo, briga de trânsito às vezes acabam em fatalidades porque uma pessoa ficou irada e ela não soube lidar com a sua ira. Então ela tem um carro na sua mão e ela usou daquele poder para atingir outro. A gente tem situações de pessoas dentro de casa, e é isso que eu queria falar hoje, que não sabem lidar com a ira. Então, pais que às vezes espancam filhos, mães que espancam os filhos, às vezes marido que bate na mulher. Não muito normal, mas sim mulheres que agridem homens, né? E filhos que agridem outros filhos. Por exemplo, o primeiro pecado de ação desse jeito é Caim e Abel, né? Os filhos de Adão e Eva. O primeiro assassinato da história do mundo entre dois irmãos. É muito comum irmãos se irarem um com o outro e perderem contato e deixarem a vida para cada um na sua, né? Por exemplo, a gente vê a história de Jacó e Esaú no Antigo Testamento. Jacó tem que fugir da sua terra, se esconder, porque ele trapaceou o irmão ficou irado, disse que ia matá-lo. Há muitas situações em família que a gente percebe que a ira produz situações que levam a tragédias familiares. E hoje eu queria falar um pouco sobre isso com você. Seguir aqui dois conselhos, né, que o texto bíblico nos dá. Primeiro, aprender a lidar com a ira. Não é fácil, mas é possível. No Senhor é possível. No Senhor a gente pode se irar da maneira correta, né? A gente pode... há um texto, há uma versão dessas que fala desse versículo, que diz assim: tremam de ira, mas não hajam. A ideia é essa, né? Você sentir a ira, mas você dominar a ira e não deixar a ira te dominar. Ah, eu sempre aconselho os pais que, quando estão querendo instruir os seus filhos, e quando o filho faz alguma coisa errada, e muitas vezes ele pensa em bater no seu filho naquele momento, eu falo: não bata no seu filho quando você está irado, porque você vai descontar nele com raiva, e isso não é correto. Então, não fazer nada é o correto na hora da ira. É respirar, é sentar, é ir para um outro lugar, é fugir daquele ambiente que está te deixando irado, é fazer com que aquela ira se deposite primeiro, para que você possa depois então tomar alguma atitude. Então, marido e mulher muitas vezes falam coisas que não deviam falar um para os outros, falam no momento da ira. Marido e mulher se acusam no momento da ira. Marido e mulher chegam às vias de fato de agressão no momento da ira. Então tudo isso é falta de sabedoria ao lidar com a ira. Então a ira pode vir ao nosso coração, mas ela não pode fazer com que a gente tenha nenhum ato no momento que a gente está irado. A ira pede para nós que a gente se afaste e permita que aquele momento não haja nenhum tipo de ação da nossa parte. Então eu queria convidar você a pensar sobre isso. Quando você está irado, o que você faz? Qual é a sua atitude no momento da ira? Então o que você faz no momento da ira é muito importante. Você precisa lidar com ela. E o Senhor nos convida a não agir na ira, porque isso certamente vai trazer dificuldades para nós. Então, aprenda a lidar. Você é capaz de lidar com o momento da raiva. O Espírito de Deus está sobre a sua vida para te ajudar. A Bíblia diz que o Senhor nos deu um Espírito que clama: Abba, Pai. Então, você pode agir diante de Deus e pedir diante de Deus sabedoria e graça por meio do Espírito Santo para lidar nos seus momentos de ira. Agora, outra coisa, outra lição que esse texto nos traz. Lidar com o pecado da ira tem prazo. Você não pode deixar com que a sua ira passe
da hora de dormir. Então, se você está irado, se irou, brigou, deu uma palavra errada para alguém na sua casa, esposa para marido, marido para esposa, pai para filho, filho para pai, irmão com irmão, seja o que for, qual foi o momento que vocês se destemperaram aí e usaram palavras erradas um com o outro, não deixe passar a noite, não durma com a ira. A ira é uma péssima companhia, você não pode dormir com ela. O Senhor Deus diz que você tem que resolver aquilo antes do sol se pôr, porque se o sol se pôr na sua ira, a ira vai trazer outras coisas para dentro do seu coração. Vai trazer amargura, vai trazer dor, vai trazer sofrimento, vai trazer distanciamento. Quando as pessoas que ficam iradas são iracundas, se tornam iracundas e elas se separam de todo mundo, elas se afastam, elas vão viver sozinhas, porque elas não sabem pedir perdão. Elas não sabem consertar quando causam algum problema. E é impossível você viver um casamento sem dificuldade, sem problema de relacionamento. É impossível você criar filhos sem problema de relacionamento. É impossível você ter irmãos e não ter problema de relacionamento. É impossível, porque a gente é construído pelo pecado e a gente acaba errando. Então, se você está irado com alguém da sua casa, peça perdão ao Senhor e vá se acertar. Chame seu marido de lado e fala, me perdoa por tal palavra. Chame sua esposa, fala, me perdoa, eu estava irado, eu não devia ter falado. Seus filhos, se você se irou com seus filhos, peça perdão. Filhos, se vocês se iraram com seus pais, falaram dele, falaram mal dos seus pais, peça perdão. Se você tem algum irmão aí, se você não é sozinho, e muitas vezes irmãos brigam, peça perdão ao seu irmão. Há um Deus capaz de trazer unidade, companheirismo e finalidade única para vocês viverem. E viver assim, em unidade, é o que Deus quer de nós, tanto na igreja como dentro da nossa casa. Então é impossível você viver em unidade se você for uma pessoa irada em todo o tempo. E em todo o tempo machucar pessoas com a sua palavra, com as suas atitudes. Peça ao Senhor sabedoria para lidar com a ira. Porque irar é natural. Você vai se irar. Está dentro do conceito nosso de ficar nervoso, ficar bravo, ficar chateado com alguma coisa que a gente não gosta. Mas o que você vai fazer nesse momento de ira? Aí você precisa de Deus. Tome cuidado com as suas atitudes quando você estiver irado. Peça a Deus sabedoria para você agir, para você dar tempo, para você fazer assentar no coração os sentimentos, para você saber tratar diante de Deus primeiro e não fazer da ira um momento que você vai machucar pessoas, principalmente dentro da sua casa. Não machuque o seu cônjuge, não machuque seus filhos. Filhos, não machuquem seus pais, não machuquem seus irmãos. E irai-vos e não pequeis. Não espere para pedir perdão. Não durma com a ira. A ira é uma péssima companhia. Vamos orar por isso? Senhor, nós reconhecemos que somos pecadores e muitas vezes a nossa atitude é ir contra o Senhor. E a gente se ira e no momento da ira, às vezes a gente toma atitudes erradas. E às vezes a gente fere pessoas, age contra elas, magoa. E eu peço que o Senhor nos dê graça para irar sem pecado. Para quando a gente pecar, que não se passe um dia, mas que a gente peça perdão, que a gente se acerte, que a gente se arrependa, para a glória do Teu nome. Que o Senhor abençoe seu dia, que o Senhor abençoe sua casa, que o Senhor abençoe sua família, e que vocês vivam em paz, e que a ira não produza em vocês, no meio de vocês, problemas graves de relacionamento, que vão fazer com que vocês se afastem. Deus te abençoe em nome de Jesus. Um abraço.